Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa live extraordinária, a live de disciplina, vitória e nova mentalidade. Aqui na Conexão Prosperar Sem Errar no Propósito TVN, juntamente no Está Escrito. Os 40 primeiros dias deste ano de 2026, está escrito hoje, 3 de fevereiro de 2026. Então, estamos aí em mais uma jornada, mais um dia, para poder trazer para você, para podermos relacionar o nosso entendimento com a disciplina. E qual é essa disciplina? Essa disciplina está dentro de você. Essa disciplina está na sua vida, essa disciplina está na sua casa, essa disciplina está no trabalho, está na sua família. Muitos perguntam sobre política para minha pessoa. Falam que não gostam de política, que política não deveria nem existir. Tudo bem, eu até concordo em um certo ponto com vocês. A política faz parte da humanidade. Para você que não é entendido, a política faz parte da humanidade. E como você prova isso, Théus? Bom, suponhamos que você não me conhece e eu chego, bato, aperto a campainha da sua residência ou invado sua casa, você está dentro de sua casa, entro sua porta, na porta da sua sala, deito no sofá e meu pé está sujo de barro, abro sua geladeira, pego comida, bebo água e você está lá dentro, pasmo, de boca aberta. O que eu faço? Nunca vi esse cara. Você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia, porque alguém está invadindo a sua privacidade, alguém está invadindo a sua casa, alguém está fazendo essa invasão. Você não sabe o que fazer, você nunca me viu. Mas por que eu estou invadindo sua casa? Sendo que você não acredita na política. Por que você se incomodou de eu deitar no sofá com o pé sujo de barro, se você não acredita na política? Por que você está se incomodado que chamou até a polícia porque eu entrei na sua casa, deitei no seu sofá, sujei sua casa inteira de barro, entrei, abri sua geladeira e peguei sua comida e comi? E se você não me conhece, por que você está chamando a polícia? E como que você não acredita na política? É isso que eu quero dizer para você. A política está desde o início da humanidade. Então, o que é política? Política é uma organização de disciplina, a qual envolve pessoas. Não politicagem, eu estou falando de política. A política é uma organização. Para essa caneta existir, ter a tinta que sai para escrever, teve que ter uma regra, teve que ter uma disciplina, teve que ter uma política. Por um simples papel, uma etiqueta de roupa, é um papel, mas para ela ser produzida, teve que existir uma política aí. Teve que existir uma organização. Só pode fazer o papel dessa forma, assim, assim, assim. Ela tem que dissolver, ela não tem que dissolver, enfim. Exigiram várias responsabilidades para o fabricante. Oi, Elizabeth, bom dia, com alegria, seja bem-vinda. Então, a política está dentro da sua casa. A política está na sua família. A política está na igreja. A política está no seu trabalho. A política faz parte da sua vida, meu querido e minha querida. Quando você levanta pela madrugada, você tem que levantar e pegar um ônibus, né? E embarcar em um ônibus ou um Uber para ir trabalhar, ou entrar no seu automóvel, passar no posto de gasolina e abastecer. Existe uma política de preços.
existe o preço que tem que ser cobrado, ou seja, aí já é um cartel, né? Aí já é politicagem, aí já é corrupção. Então, ou seja, a política ela é envolvida na sua vida. Mas isso não vem ao caso dos primeiros 40 dias do está escrito, né? Os 40 dias do está escrito não quer dizer isso. Eu estou dando exemplo o que é política, para que você venha saber distinguir e entender o que significa política, certo? E nós iremos hoje falar do está escrito. Cada dia é algo muito importante, né? E você que está aí, ó, já entrando agora na live, já deixa seu like, me segue, se inscreva no meu canal, tá bom? Vamos começar o está escrito. Vamos santificar o nosso dia. Vamos santificar nossas palavras. Está escrito de hoje, está em Isaías 54. Então vamos lá. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tivestes dores de parto. Por quê? Mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações. Não o impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a sua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonheis, porque não será humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Bom, se você não entendeu essa palavra, aqui Deus estava usando Maria, a mãe de Jesus, preparando ela para a chegada do Filho de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus. Essa história é verídica e aqui está falando que ela praticamente não teve contato, uma prova que ela não teve contato nenhum antes do nascimento do Senhor Jesus. Mas, após o nascimento do Senhor Jesus, ela teve contato sim com o seu marido e teve outros filhos. Então, aqui fala para que ela cante alegremente, ó estéril, que não deste luz. Ou seja, a mulher estéril não é somente aquela pessoa que tem problema, tá? A mulher estéril é aquela pessoa que não dá luz. Mas também fala sobre outro tipo de pessoa, não só propriamente da Maria, mas vamos colocar em outra pessoa. Existe as pessoas que vivem nesse nosso mundo e não contribuem com a propagação da palavra de Deus. É uma pessoa estéril. Ela só quer a palavra para ela. Ela só quer o Espírito Santo para ela.
somente ela quer ser exaltada, somente ela quer ser contemplada. É um tipo de pessoa orgulhosa, egoísta. E fala: rompe em cânticos e exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto. Eu não sou mulher, mas imagino que a dor de parto dói muito. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. A mulher solitária, aqui está falando da mulher. Mas essa mulher, ela é representada pelo homem também. O que é a mulher? A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva, é a mulher. Então, a igreja consiste em pessoas. Então, Jesus é o marido. Jesus é o noivo. E essa mulher a gente tem que considerar a gente. Não que eu tenho que virar mulher. O homem tem que virar mulher, a mulher tem que virar homem, não. Aqui fala que são mais filhos da mulher solitária do que a que dá luz. Porque a mulher solitária, ela cuida mais dos outros. Ela não tem preocupação com os filhos da própria casa. Percebe-se a igreja. Tem lá o padre, o pastor, o bispo, o diácono. Ele preocupa mais em atender o povo e ajudar o povo do que com a própria vida. Então ele está doando o tempo dele para ajudar aquele tipo de pessoas. E aqui eu me considero essa mulher solitária. Eu estou doando a minha madrugada, doando a minha energia para ajudar pessoas. E não é fácil, pessoal. Não é fácil ser assim, um doador de tempo, um doador de vida. Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas que não tá nem aí. A gente sabe que tem pessoas que não importam com essa doação. A gente sabe que existem pessoas que não se importam com os outros, que só preocupa consigo mesmo. E essas pessoas que se preocupam consigo mesmo são pessoas praticamente egoístas, egocêntricas. Pessoas que acham que, sendo assim, vai adquirir resultados e não vai resolver nada. Quer ter resultados, e resultados esses extraordinários. Faça algo extraordinário. Faça algo que modifica seu pensar. Faça algo que seu corpo exige de você um descanso. Faça algo que todo mundo olha assim, você está ficando louco. A minha esposa já está falando para mim, para que você levantar pela madrugada? Qual a intenção a sua? Se ela soubesse que não vem quase ninguém aqui, é aí que ela ia dar o piti. Que a gente sabe, são pouquíssimas pessoas que querem se disciplinar. São pouquíssimas pessoas. Não são muito. Olha, eu faço a live aqui praticamente todos os dias. Desde o dia 1º de janeiro. Já são aí praticamente 31, 2, 3, 34 dias. Todos os dias, assiduadamente, às 4 da manhã. Às 5 da manhã, fazendo live. E fazendo essa live para trazer a palavra de Deus, que são os primeiros 40 dias. É a primeira fase da conexão prosperar, sem errar. É a primeira fase da disciplina. E olha que não é fácil. Essa é a primeira fase do está escrito ainda. Tem a segunda fase do está escrito. Então, praticamente, são 4 fases que nós teremos nesse ano. São 4 fases. E estamos somente na primeira. Na primeira fase. E logo após nós iremos passar para a segunda fase. Aí eu pergunto para você, você está disposto
a se disciplinar, porque os primeiros 40 dias é a desintoxicação daqueles que querem, né? Ser disciplinado. Após os 40 dias, é a manutenção dos primeiros 40. Serão mais 50 dias. Então, você está entendendo onde eu quero chegar? Totalizando vai ser 90 dias. Mas lógico que eu vou dar uma pausa. E depois nós vamos começar novamente para inteirar os 90 dias. Aí sim, todos, eu e você, estaremos preparados para fazer o que tem que ser feito. Entenda uma coisa. O destravamento mental começa agora. A disciplina começa agora. A mudança começa agora. A nova mentalidade começa agora. Por quê? Nós estamos simplesmente fazendo um alicerce. Esses primeiros 40 dias, imagina você fazer uma casa e fazer uma fundação. Tipo, você cavar uns 60 a 80, a 1 metro de fundura. As valas. Você vai fazer uma casa aí de 200 metros quadrados de construção. E o alicerce dessa casa, as valas, as valetas serão de 1 metro de fundura e de 50 de largura. E lógico que tem as colunas nem se fala, as colunas é 3 metros, 4 metros, uma sapata de concreto e ferragem, pedras. Então, seja, esses primeiros 90 dias será isso. Será a estrutura da disciplina. Então, ou seja, você está disciplinando uma construção. Nós estamos disciplinando a construção. E essa construção está dentro da sua cabeça, está dentro do seu coração, na sua emoção, no seu espírito, na sua alma. E se você falar assim, não, mas eu não vou fazer não, porque eu não acompanhei as programação desde o início. Pois é, você não acompanha desde o início, mas se você buscar, está tudo gravado. Está tudo gravado. Basta você querer. Você querer. É só você clicar aí, ó, no prosperar sem errar, prosperar.sem.errar 7. Você vai encontrar todas as gravações. Vai ver os vídeos e dicas. E você vai compreender o que eu quero dizer. Eu não posso forçar você a ficar comigo. Não. Você tem um livre-arbítrio. Aqui está falando sobre a mulher, que ela... Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Amplie o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações e não impeça. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Fixa a sua casa. Procure entender. Alongar suas cortinas. Fixa essa corda, essa estaca, ou seja, põe o pé no chão. Põe o pé no chão nas suas decisões. Põe o pé no chão no que você está fazendo. Deus está falando aqui que a gente tem que estar firme na palavra dele. Aproveite esses dias, esses momentos, para que a gente possa ficar firme. Para que você possa ficar firme na palavra dele e nada te abalar. Para de vitimizar a sua vida. Para de ser um coitadinho. Para de dar de vítima. Ah, eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda. Você tem um ser que te ajuda sim. E por que não te ajudou até hoje? Porque você tem procurado, você tem tratado ele como garçom. E Deus não é garçom. Nunca foi. Deus não é só para te servir não, meu caro. É você que tem que servir ele, é eu que tenho que servir ele.
Deus não serve a gente, não. Deus nos abençoa. Entenda isso. O povo parece que mudou. Uns tempos pra cá o povo mudou agora, é isso. Virou febre. O povo achar que Deus quer servir, que Deus quer garçom dele. Que é Deus que tem que servir. É Deus que tem que... É obrigado Deus a abençoar. Nunca foi. Nunca Deus foi obrigado a abençoar. Nunca. Ele sim abençoa quem pratica a verdade, quem se esforça e sacrifica a sua vontade própria para agradá-lo. Aí ele vai te abençoar. Por quê? Porque você está chamando a atenção dele. Você acha que você chorando? Ele falou, oh, meu Deus, socorro. Tudo bem. Existem situações e situações. Eu não posso generalizar isso. Mas existem situações que quem decide a mudança de vida é você. As decisões quem toma é você. As iniciativas é você. Aqui fala mesmo, olha que você vê, ó. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonheis, porque não sereis humilhada. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e Santo de Israel é o teu Redentor, e é chamado o Deus de toda a terra. Aqui está ficando provado que nós temos que servi-lo, e ele jamais vai te abandonar, jamais vai me abandonar. E por que que você está vivendo no abandono? Porque você tem dado opção para viver no abandono. Você quer chamar a atenção de pessoas. Você quer chamar a atenção do pai, da mãe. Você quer chamar a atenção do marido, da esposa, do irmão, do tio. Você quer chamar a atenção do seu vizinho, do seu amigo. Você quer chamar a atenção de quem tem dinheiro. Por que você não chama a atenção de Deus? Por que você não chama a atenção de Deus? Por que você quer chamar a atenção de coisas e pessoas para te ver? Para te enxergar? A não ser se for por uma causa justa. E acho que nem por isso. Mas quando a gente foca em algo, a gente reconhece que precisamos de ajudar uns aos outros. Que tem gente que não tem essa liberdade ou a oportunidade de ajudar uns aos outros. Por exemplo, a gente viu o caso do cachorro-orelha, que foi morto praticamente no início do ano. E as imagens chegaram agora, no finalzinho do mês de janeiro. Um escândalo. Pessoas ricas, donos de redes de hotéis, mas os seus filhos não tinham temor e respeito para com os bichos, animais e as pessoas. Por quê? Porque se um jovem ele tem coragem de fazer aquilo com um animal, imagine com uma pessoa, pessoal. Em breve estão fazendo 18 anos. E aí? E a punição deles? Vai ficar nisso aí. Acaba de puni-los, acaba de cometer o crime. Se matar, igual por exemplo, não só a favor, mas matou, torturou, tirou pedaço do cachorro, bateu prego na cabeça do cachorro, introduziu um pedaço de pau no cachorro. Para que essa tortura? Então isso aí, eles estavam mostrando o que está dentro deles. A gravidade da monstruosidade, do espírito do mal que está dentro deles. Mas, infelizmente, os pais encobertam. Não, meu filho. O que é uma morte de um cachorrinho? Também quer passagem, vai para Disney. Não é assim que se educa. Não é assim que se ensina. Tem que pagar pelos erros, sim. A Bíblia diz que para que a gente venha ensinar a criança o caminho que se deve andar, para quando ficar velho não se desviar dele. Isso que está acontecendo com esses jovens,
Eles estão se preparando para ser o quê? Delinquentes, psicopatas, assassinos. Mas os pais estão passando a mão na cabeça. E quantos são assim? Tirando o caso da orelha, quantos filhos que fazem não esse tipo de crime, mas outras atrocidades maiores e piores. E os pais passam a mão na cabeça dos filhos. Você está errado, pai. Você está errado, mãe. Tem que puni-los. Tem que pagar pelos seus delitos. Como que você quer ser abençoado? Ter uma família abençoada, sendo que você age com sentimento e não com justiça? Como que você quer que Deus age na sua vida, sendo que você, ao invés de tomar uma atitude justa, você quer tomar uma atitude emocional para o erro do seu filho? Aí você pergunta, você faz uma reflexão. Por que que o meu marido é assim? Por que que o meu marido, ele, na mesma hora que ele está bem comigo, passa um pouco, ele já vira a cara, já muda a cara. Ele tem dupla personalidade. É porque existe um trauma no seu marido que não foi tratado. É a mesma coisa a mulher. Por que que a mulher tem aquele tempo? Ah, lógico, tem a TPM, né? A gente entende. Tem a tensão pré-menstrual da mulher. Mas nem todas são assim. Mas tem umas que usam disso aí e ficam até mais enfurecidas. De manhã tá de um jeito, à tarde tá do outro, à noite tá do outro. Um distúrbio mental. Ah, mas são os hormônios. Tudo bem. São os hormônios. Existe tratamento. Existe tratamento para isso. O tratamento, lógico, tem uns médicos, que você pode consultar com os médicos, mulher, homem, mas também tem os médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Na hora que você compreender que a sua vida, ela precisa de mudar, primeiro de dentro para fora, como eu tenho falado todos os dias, você vai compreender e entender o que eu quero dizer para você. Isso serve para mim, pessoal. Você acha que é só você? Se eu não mudar o meu interior, o meu exterior vai ser consequência do meu interior. Você vê esse caso dos meninos ter matado esse cachorro da forma, precisava. Para quê? Para provar o quê e para quem? Aquele outro caso em São Paulo, que um empresário pegou arrastando um cãozinho no para-choque do carro, amarrou com fio de aço. E olha que a cadelinha estava prenha. E arrastando e falava, o cachorro é meu, eu faço o que eu quero. E já era um adulto. Então você vê, um jovem e um adulto. O jovem tá aqui e a mãe tá passando a mão na cabeça e deu premiação, vai pra Disney. E você vê já um adulto cometendo um delito pior, mas é um delito do mesmo jeito, de arrastar cachorro pelas ruas. Então existe um trauma. Existe um trauma a ser tratado. Às vezes, o delito seu não é matar um animal, não, mas é o seu nervosismo. É sua mudança de humor. Ah, eu fui no médico, estou tomando um remédio para os hormônios e não está adiantando nada. Então, deixe de ser material e passe a ser espiritual. Você não tem colocado Deus como seu marido. Aqui fala. Olha aqui, gente, eu vou ler novamente. Ó. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E é o Santo do Israel. E é teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Você foi desprezado. Você foi desprezada por todos.
E ao invés de você buscar abrigo na palavra de Deus, você buscou abrigo no seu emocional. Você se transformou numa pessoa amarga. Você se transformou numa pessoa depressiva, achando que é o suficiente, que vai mudar, e não vai mudar não. Eu já fui assim, pessoal. Todo mundo para mim estava errado. Eu estava certo, tão egoísta, orgulhoso. E olha que eu tive que perder muito, muito, para que eu pudesse me levantar. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu insisti, dia após dia. E coisa que você tem que fazer. Você tem que insistir em querer mudar. Você tem que insistir em querer disciplinar. Você tem que insistir em sair dessa zona de conforto. Sair dessa mesmice. Eu fico analisando as pessoas assim. Eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, tá? Mas essa live aqui, ela está sendo transmitida para abrir a nossa visão, para nos trazer um entendimento da palavra de Deus, né? Aí eu fico olhando a pessoa. Aí tem uma pessoa que ela é mecânico. Aí o mundo dela é um mecânico. Ele não conhece nada de lote, não conhece nada de medicina, não conhece nada de saúde, nada de política, mas se você perguntar de mecânico para ele, entende tudo. Aí quando você vai conversar com ele, ele só vai falar de mecânico para você. Então, ou seja, o mundo dele é aquele. Ele está na zona de conforto. Aí você procura outra pessoa, a pessoa mexe com feira. O assunto dele é só feira, que feira de tal, a feira de tal, a feira do fulano, a outra barraca. Mas você vai falar outras coisas para ele, ele não entende patova nenhuma. Ele só entende da feira. Ou às vezes o jovem está estudando. O jovem só está estudando ali matérias, mas a distração dele é o distúrbio. Ele precisa do carinho, mas os pais não veem, as pessoas não veem. Então tudo é um distúrbio quando você foca demais naquilo. Eu tinha um negócio assim, minha esposa falava uma coisa pra mim, não, mas quando você foca numa coisa, seu papo é só isso. Seu assunto é só isso. É, cara, verdade. Muito difícil, tá? Não é fácil. Porque aquilo fica cravado na sua mente. Aí você fala assim, eu não vou dar conta de sair disso, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E eu te falo que a gente consegue. Eu falo que você consegue. Se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Então, para que a gente possa ter uma nova mentalidade, para que a gente possa ter o entendimento da vitória, da disciplina, nós temos que tratar aqui dentro. Tudo bem, tem pessoas que têm uma inspiração maior para fazer live, falam coisas bonitas, falam que já é, que vai conquistar. Esse é o ano da prosperidade, esse é o ano de crescimento, esse é o ano do desenvolvimento, já é seu, e te coloca para cima. Beleza. Mas eu estou te colocando para cima interiormente, que é diferente. Colocar você para cima não é falar que você pode, que você vai conquistar, que você dá conta, que você nasceu para voar, que você nasceu para alcançar. Não é só isso. Como é que você pode subir sendo que você não tratou? Às vezes você está até lá em cima. Mas uma falha, não sua, mas de outras pessoas, e você vê, você desmonta todinho. Você tem que ter essa estrutura. Você tem que subir, mas ter estrutura. Lembra da fundação? Se você fizer uma boa fundação, aí a gente passa a primeira fase dessa fundação grotesca, né? Essa ignorância. Para que esse alicerce? Essas valetas de 1 metro de fundura com pedra, ferragem e concreto? Para que fazer essa sapata de 5, 6 metros?
fazer essas colunas. É a sustentação. A gente está saindo já dessa fase para entrar na fase de quê? De levantar aquela paredinha do alicerce para ter o aterramento, para fazer o radier. Vamos passar os canos ainda. Então, ou seja, para não haver trinca. Porque aí você pode, nessas outras lives, você pode tomar a atitude que você quiser, que você não vai cair. Você não vai conseguir te destruir. Porque você vai até cascudo, você vai estar o que? Forte. E eu estou te levando a isso. Eu estou te levando a você permitir a existência de Deus nas suas palavras, no seu olhar, no seu pensar, no seu ouvir, no seu respirar, no seu agir. E essas dores de parto a que fala, é isso. Eu passo por essas dores de parto quando a pessoa ela quer. Não é as que só vêm na live, mas as que querem vencer na vida, que querem crescer. Eu sinto as dores de parto. Por quê? Porque se vai doer na pessoa, passei por aquilo, vai doer também em mim. Eu vou passar pela mesma fase até aquela pessoa lhe cessar. Ter um entendimento de crescimento. Isso dói na pessoa. Isso dói no ser humano. Você acha que sair da zona de conforto não dói? Dói. Quando eu tenho alguns alunos que não vêm na live por causa do trabalho. Eles chegam tarde, levantam cedo, não tem tempo. Mas durante o dia eu sempre converso. Você acha que não dói ver aqueles caras se esforçando para querer mudar? E me dá vontade de rir, mas eu não posso, porque eu já passei por aquilo. Nossa, eu poderia falar, faz isso aqui, não falo. Eu tenho que ficar calado e dói. Eu tenho que deixar a pessoa ir, sozinha, para ela aprender. E Deus faz com a gente do mesmo jeito. Ele nos dá a palavra. Ele nos ensina através da palavra. Ele ensina a gente através da palavra. Fala, se você fazer isso vai acontecer assim. Por que eu não posso fazer? O que me impede de não fazer? O que me impede de não fazer sou eu mesmo. Não é mais ninguém. É eu que impeço de não fazer. Entende? Compreende o que eu estou falando para você? Entenda. A sua vida só vai mudar quando você permitir a mudança acontecer. A sua vida só vai transformar quando você permitir a transformação estar dentro de você. Você só vai mudar de fase quando você permitir essa fase mudar o seu interior. Ah, já está chegando a hora, eu vou conseguir. Só se você permitir. Deus? Ah, se Deus permitir. Ele já permitiu, meu querido, minha querida. Ele já morreu na cruz, nós estávamos falando sobre isso nas aulas anteriores, que ele pegou para si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, pelas suas pesaduras fomos sarados, tudo que é ruim nesse mundo, ele trouxe para si, para que eu e você não sofresse. E por que sofre? Por ignorância da gente. Por querer viver na zona de conforto, não querer desafiar. Não estou falando para você pegar empréstimo bancário, não. Eu estou falando para você se desafiar e ter o seu próprio negócio. Com pouco você pode ter. Você pode viver com pouco, pessoal. Não precisa ter muito para viver, não. Você pode ter muito de Deus. Mas o pouco que Deus te dá, agradeça a Ele. Lógico que você não pode se acomodar com isso. Ah, mas eu já tenho meu carrinho, minha casinha. Não. Estou falando desse mundo que a gente vive. Eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa falar, quando eu estava no mundo, hoje eu não estou. Quando eu estava no mundo, eu fazia isso. Gente, que mundo é esse? Então eu sou extraterrestre. Porque viver no mundo, nós vamos viver no mundo. Às vezes, assim, as atitudes minhas erradas, era assim, e fazer tudo errado. Ou seja, quando eu estava perdido, é a pronúncia que você vai falar.
Ah, mas nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém me chamou atenção, mas eu te chamo atenção. Aprenda a falar. Não generaliza as suas falas, não. Oi, Lisa, bom dia, com alegria, seja bem-vinda. Não generaliza a sua fala, não. Aprenda a falar, aprenda a entender, aprenda a respeitar as pessoas. Para que você venha ter uma mudança interior e sua vida mudar. Quer mudar de vida? Aprenda a mudar você. Quer transformar seus pensamentos? Transforme seus pensamentos, muda seus pensamentos. Quer ver a sua vida andar, a sua vida dar um giro de 180 graus? Dê um giro dentro de você. Olha, eu gostava de ver muito filme pornô. Pare de ver filme pornô. Que alimento é aquele? Ah, mas eu vejo a mulher, tudo bem. Eu tava escutando umas coisas aí estranhas. O cara casado e o cara tanto de ver filme pornô trouxe a mulher para fazer aquilo que estava na pornografia, sujeitando a mulher. E ele, ao ver, ele sentiu nojo da esposa. Então, o que que aquilo te alimenta? O que que aquilo traz para você? Nada. Só coisa podre. A maioria ali, ó, estão fazendo pelo dinheiro, estão se drogando para fazer aquele tipo de conteúdo. Você acha que não? Você acha que, não, tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer aqui, tá? Não. Ali tem médicos atrás das câmeras, porque se acontecer alguma coisa errada, o médico tá ali para atendê-las ou atendê-los. É o que você alimenta os seus olhos, que você vai encher o seu conteúdo dentro de você, meu querido, minha querida. É o que você permite ouvir, que vai encher dentro de você. Ah, eu moro numa rua de fofoqueiro. Minha mãe é fofoqueira, minha esposa, meu Deus. O que eu faço? Você tem que conversar. Você tem que explicar. Pôr os pontos nos i com essa pessoa. Que seja mãe, pai, irmão, marido, esposa, filho. Tem que explicar, não pode ser assim. Ah, mas ele não vai entender. Não tem problema, você está fazendo a sua parte. Você tem que permitir que o alimento que você come mude sua vida. Ó, se você comer demais e só comer, o que vai acontecer? Você vai engordar. Logo, logo tá com problema de saúde. Você vai comendo só besteira. Fast food, e comendo coisa gordurosa, e coisa transgênica, e refrigerante. Você vai comendo só isso. Enlatados e tudo que você pensar, embutidos e tudo. Vai chegar uma hora que seu corpo não vai aguentar. Aí você tem que trocar alimentação, mas você gostava daquilo e aí? Você não pode comer, você não dá conta. Não pode, porque se comer você vai passar mal. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem que comer coisa boa. Se você se alimentar de coisas boas, você vai ter uma saúde, você vai ser saudável, ter uma velhice saudável, você vai estar fase adulto saudável. E a palavra de Deus são coisas boas. Quando você lê livros ou assiste coisas que não te traz alimento nenhum, você fica igual aquilo, você fica até amedrontado. Nasce dentro de você uma expectativa, horrores. Então, nós somos receptor de energia. Tudo que eu ouço, vejo, vai o quê? Transcender lá fora. Então, se eu ouço e vejo a palavra de Deus, vai transcender lá fora a paz. Entendeu? O alimento, aliás, as consequências na vida é o reflexo do que eu alimento. É muito forte isso. Muito forte. É Isaías 54.
vocês. Então, o que você alimenta vai ter consequência. Do que você enxerga vai ter consequência. Do que você ouve vai ter consequência. Do que você vê vai ter consequência. Se você ouve coisas erradas e você não dá atenção, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. Mas se você ouve um erro de uma pessoa, aí você guarda. Aí você ouve de outro, você vai guardando. A pessoa te maltrata daqui, você vai guardando. Tudo você vai guardando. Vai acontecer uma hora que você vai explodir. Que você não vai aguentar. Aí já era. Entende? Então você tem que limpar seu interior. Você tem que procurar fazer essa faxina dentro de você. Você tem que procurar fazer essa faxina dentro de você. E nós iremos fazer essa faxina agora. Tá certo? Então se ajeita aí e respira fundo. Fecha seus olhos. Aquelas palavras que você ouviu, que você guardou, jogue fora essas palavras agora. Mentaliza você, nesse exato momento, ouvindo palavras de derrota, e dentro de você uma pequena força, falando para você, não ouve, não ouve. Mas uma voz mais alta falou, ouve, pratica. E você somente dando vazão para a voz do seu eu mais alto, falando. E essa voz, com o tempo, ficou mais forte. E a sua vida mudou. Mudou não para melhor, e sim para o pior. E hoje você se encontra em situação deplorável. Você não consegue sair do vício da pornografia. Não consegue sair do vício da fofoca. Você não consegue sair do vício da mentira. Porque você deu vazão para as vozes negativas influenciar o seu interior. Vamos fazer essa faxina agora. Permita, é você permitir que Deus entre dentro da sua mente, dentro da sua alma, do seu coração, e passe essa vassoura ungida. Começa a limpar o seu interior. Você está tão acostumado com tantas mentiras, tantas fofocas, com tanta droga, com tanta pornografia, e você às vezes não quer desprender disso, porque o seu corpo acostumou a depender disso. Não dependa disso não, meu querido e minha querida. Dependa desse exato momento, dessa luz que te limpa, essa luz que arranca essa maldade do seu peito. Olha, você pode até ter cometido coisas erradas e você quer mudar. Você não teve ninguém por você, é só você e a vida. Todos te condenaram. Você não tinha uma vida de rico, uma vida, aliás, de uma pessoa que tinha dinheiro, que tem dinheiro. Você teve uma vida miserável, sem apoio de ninguém. E isso te obrigou a fazer coisas que você não queria.
te obrigou, mulher, a virar uma prostituta, ser uma mulher da vida, vender o próprio corpo para se sustentar. Você não teve outra opressão. Você não teve uma opção. Não foi sua culpa. Ele te perdoa por isso. Ele quer te limpar. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você saia dessa vida errada. Você não viu a outra atitude, iniciativa de usar drogas, porque tanta contaminação, tanta coisa errada, tanta palavra negativa que te jogou para baixo, que você se drogando, você se sentiria melhor. Ele te perdoa. Ele quer que você saia das drogas, que você não seja um dependente químico, um drogado, um nóia. Você que está tão triste, achando que não tem mais solução para a sua vida. Você está tão deprimida, com tantas palavras negativas do marido, dos irmãos, da esposa, dos filhos, que você está se trancando dentro do quarto todos os dias, não querer ver o dia, se isolando das pessoas. Mas permita que Ele limpa o seu coração. Você está magoada, você não conseguiu perdoar. Permita que Ele tire essa mágoa do seu peito. Que Ele te ajuda, que Ele estende as mãos para você. Estica essas cordas. Fixa essas estacas nessa rocha. Alonga suas cortinas, como diz a palavra. Para que não venha ouvir palavras fúteis. Permita que Deus more dentro de você. Você está tão cansado de receber propostas indesejadas, mentirosas, erradas, porque você mentiu tanto, que você até acredita nas mentiras que você falou e hoje você vive, a sua vida é uma mentira. Você não consegue mais se desprender das mentiras. E você quer aprender a falar a verdade, você quer depender somente da verdade. Permita Deus mudar a sua cabeça, o seu pensamento, o seu emocional. Ele passa dentro de você uma luz. E por mais que você possa ter até a recaída, essa luz sempre vai estar falando. Não faça isso, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te sustento. Ouça essa voz. Ele quer te sustentar, Ele quer te levantar. Permita que Ele te sustenta, que Ele te levante. Permita a sua vida mudar, meu querido e minha querida. Faça isso, meu Deus, na vida de todos. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor consagre o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso respirar. Consagra a nossa vida, nosso casamento. Consagra o nosso ciclo de amizade, ciclo de família, nosso ambiente de trabalho. Aonde a gente for, que o Senhor esteja conosco. Nos abençoe e consagra, pois entrega a nossa vida em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E creio e acredito que se você alongar essas cortinas e fincar essa estaca no Senhor, na rocha que é Deus, Ele vai te sustentar. Estaremos amanhã novamente aqui às 4h50 na Conexão Prosperar Sem Errar com o propósito DVN. DVN são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se, prosperar sem errar, opção de